Bom, terceiro bloco. O pessoal que está em casa ou está ouvindo pela rádio, vocês devem perceber que dá vontade de falar mais, mas a gente tem uma restrição de tempo enorme. Então, assim, eu já vou me comprometer aqui para quem está vendo o programa ou ouvindo o programa, a dizer a vocês que no site do programa, que apareceu aí, www.programaurbanidades.com.br, ao lado dos 3 blocos que compõem o programa, vai ter mais um pequenininho lá, que é um brinde, que é uma entrevista que a Tatiana vai dar depois para um aluno do grupo, complementando informações que talvez ela não possa colocar aqui de forma mais aprofundada pela restrição de tempo. Responde para mim, os albatrozes estão felizes com 30 anos de Projeto Albatroz? Eu acho que sim, mas a gente poderia ter um resultado melhor ainda, né? Então, hoje a gente tem resultados incrivelmente importantes, a gente tem políticas públicas estabelecidas no Brasil e no mundo de proteção dessas aves. Nós temos as pesquisas realizadas com o desenvolvimento de medidas que, se usadas pela pesca, praticamente eliminam a captura. Então, a gente já conhece a solução, a gente já sabe como evitar a captura, largando à noite, largando com peso, usando as bandeirolas, que são os storylines, que já é lei no Brasil, recomendações internacionais. Já temos os pescadores completamente cientes e conscientes, né, do problema, mas ainda faltam algumas coisas para a gente alcançar. E a gente tem esse desafio futuro, César. Por exemplo, a gente garantir o uso dessas medidas por toda a frota de espinhel, que é a principal arte de pesca que captura os albatrozes, no sul e no sudeste do Brasil. Ainda faltam ferramentas que vão verificar em alto mar se essas medidas estão sendo utilizadas e utilizadas adequadamente. Bom, 2 perguntas em uma só. Primeiro, assim, a gente disse lá no outro bloco que as jubates foram de 3, 4 mil para 20 mil. E os albatrozes, você tem uma medição disso em termos de aumento de população? Os albatrozes ainda se encontram em quadro de bastante ameaça. Algumas espécies, quando a gente fala albatroz, a gente está falando de uma série de espécies. Quando a gente fala baleia jubarte, é uma espécie só. Sim, né? sim. Então, albatrozes são 22 espécies, e petréis mais uma centena de espécies. Então, é uma situação um pouco diferente. A gente tem recuperação de espécies, sim, como é o caso do albatroz sobrancelha negra, a espécie mais comum aqui na costa brasileira, se reproduz na região das Malvinas, inclusive saiu da lista de ameaçados, mudou de categoria, melhor dizendo, da lista de ameaçados aqui no Brasil. Então, isso é uma vitória, sim, mas tem outras espécies que ainda estão em situações críticas de risco de ameaça, como é o caso do albatroz de Tristão. Então, não é um assunto que dá para bobear, a gente já teve muito caminho andado, tá? Não só aqui no Brasil, como em vários lugares do mundo. Como foi falado, eu sou vice-presidente do Comitê Assessor do Acordo Internacional, e é nesse ambiente que a gente trata dessas questões a nível mundial, e isso é um quadro geral, né? Então, a gente tem a solução, mas falta ainda a implementação, de garantir que o pescador de verdade está usando a medida. A segunda parte da pergunta era... sempre se tinha lá atrás aquela argumentação de eu não sabia que dá para fazer assim, eu não tenho conhecimento de como proteger. Como é que isso funcionou? Já é impossível, depois de tanto tempo, que a pessoa fale simplesmente que não sabe que tem que usar certos equipamentos de proteção, não é isso? Não, todos os pescadores sabem, em todos os níveis, desde os industriais da pesca, como mestre de pesca, ou pescador embarcado, porque, inclusive, existe uma lei no Brasil, dizendo exatamente o que tem que ser usado. São 3 medidas que têm que ser usadas simultaneamente. A largada noturna dos anzóis, não pode largar de dia, o uso do toryline, que são as bandeirolas que ficam atrás do barco, que espantam as aves da área onde o pescador está jogando o anzol, e o sistema de peso que garante o afundamento do anzol o mais rápido possível. Essas 3 medidas são obrigatórias no Brasil, simultaneamente. Tá? Então, não tem como dizer que não sabe. Sabe sim, mas a gente não tem como fiscalizar mesmo, né? Principalmente a largada noturna e o uso do toryline, que é feito em alto mar. Os fiscais do IBAMA e outros fiscais têm feito um excelente trabalho nos portos para fiscalizar o sistema de peso, que é o que a gente consegue verificar em terra. Tá bom. Gabriel, você tinha falado de outro animal agora, qual que era? Então, a tartaruga. Você podia falar um pouquinho mais sobre o caso das tartarugas?
Posso falar um pouco das tartarugas, sim. As tartarugas, nossas simpáticas colegas, protegidas pelo Projeto Tamar, outro projeto parceiro importante. O legal é dizer que as tartarugas, elas estão bastante próximas da gente aqui na Praia de Santos. Elas entram nos canais para se alimentar, você passeando aqui na ponta da praia, ali na Mureta, para quem conhece, é só você debruçar ali um pouquinho, você vê facilmente uma tartaruga verde, geralmente um indivíduo jovem, interagindo ali, se alimentando. Então, isso é muito legal, né? Dá chance do público ver de perto, curtir, e eu tenho visto que a reação do santista em relação à tartaruga é muito positiva, né? É de paixão, é de cuidado, é de carinho, é de admiração, e eu sinto que o público tem reagido de uma maneira muito legal, sabe, com as tartarugas que estão aparecendo aí na nossa costa. A gente só tem meio bloco, até um pouquinho menos bobear. Qual é o maior vilão? A gente falava nos intervalos aí, o maior vilão é o lixo ainda, né? A gente tem vários vilões, né, César? Vários. A pesca é um vilão importante, a poluição por química é um vilão importante, mas realmente o lixo plástico, especialmente o lixo plástico, ele tem causado bastante preocupação no mundo. Até porque o lixo plástico, ele simplesmente não se dissolve. É só imaginar que todo lixo, imagina você, todos os artefatos plásticos produzidos pelo homem até hoje, a produção começou em 1955, ainda existe. Ele não se desfaz simplesmente. Então, assim, é um produto versátil, é um produto importante, usado na computação, na comunicação, na aviação, no transporte, enfim, mas ele tem alguns usos que são muito nocivos, principalmente o uso do plástico descartável, de uso único, as nossas embalagens aí dos deliveries, que a gente tem que começar a repensar. A gente vê frutas no supermercado descascadas, embaladas no plástico para ir à venda. Não, né? Que coisa mais cafona, vamos combinar? Então, assim, eu acho que é uma preocupação. A gente tem um problema muito grande também de vazamento dos pellets, que são grânulos de material plástico que vão para a fabricação desses produtos, eles acabam vazando no processo industrial, na descarga dos navios, ou mesmo no escoamento dos esgotos, e venda na praia. A gente tem projetos que, inclusive, monitoram isso em Santos. O Vitor é um jovem do coletivo Jovem Albatroz, que está fazendo esse trabalho para a quantificação dos pellets na praia de Santos. Eu conheço isso desde criança. Quando eu era pequenininha, eu chamava de ovinho de peixe. E, gente, não é polipropileno. Então, assim, sabe, é uma coisa chocante que a gente tem que realmente começar a repensar. E, bom, a gente está quase que no final, infelizmente. Eu sei que foi só um teaser quase do tema, né? Tatiana, onde é que as pessoas que estão em casa ou que estão ouvindo a gente podem pegar mais informação? Olha, eu gostaria de sugerir a visita a um site super bacana, uma página muito bacana, produzida pela UOBS, a Unidade de Operações da Bacia de Santos, a Petrobras aqui de Santos, que está ali posicionada no Valongo. Eles mantêm uma página chamada Comunica Bacia de Santos. E ali você tem informações sobre o programa de monitoramento de praia, numa linguagem fácil, feita para público mesmo. Com gráficos, inclusive, uma coisa bem dinâmica, né? Com gráficos. Bom, tem relatórios técnicos, se você quiser se aprofundar, e se você quiser estudar a questão, mas tem também aquele texto que é mais acessível para todo mundo. Agora, existe a recomendação, César, se eu ainda tenho algum tempo, de o que fazer quando você encontra um animal na praia, vivo ou morto. Tá? Eu acho que essa informação é importante. Você tem 30 segundos. Em primeiro lugar... Oi? Você tem 30 segundos, pode correr. Primeiro, não aglomera de jeito nenhum. Claro, a gente já aprendeu que aglomeração não. Mas não faz aglomeração em volta do animal. Jamais toque no animal. Jamais. Nunca tente reintroduzi-lo no mar. E jamais remova ele para qualquer local. Você deve chamar imediatamente o resgate, que é a equipe do programa de monitoramento de praia, disponível na sua região para poder vir e adequadamente remover o animal. Existem os números 0800 642 3341 para a região aqui de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. O resto vai estar disponível no site. Tá bom. A gente, infelizmente, acabou. Tem um videocast para vocês que estão vendo na televisão. Vão lá no site. Tatiana, muito obrigado. Eu sei que foi super rápido, mas eu acho que foi importante trazer isso.
Pelo amor de Deus, pessoal que está em casa, parem de usar plástico inutilmente. Isso é que é a mensagem que tem que ficar nesse momento. Se é para escolher alguma coisa, que vocês parem, mudem sua atitude. Obrigado, querida. Obrigado a vocês, foi um grande prazer. Um abraço.